Boa noite, minha gente! Estamos aqui animadas e animados, esperando vocês. Pronto, esperar a galera chegar, né? Estamos aqui aguardando, né, para a nossa live. Enquanto isso, vamos ouvir um louvor. Ei, Cida, minha amiga, seja bem-vinda, maravilhosa. Gente, a nossa VIP acabou de entrar. Coisa mais linda da vida. Eu vou procurar aqui meu filtro de toda... Aí, esse é o meu filtro, né? Que é as borboletinhas do Transformadas para Transformar, né? Nossa VIP já entrou, já terminou de entrar. Estou ouvindo aqui um louvor, né, para receber os nossos amigos. Vou pedir uma ajuda a vocês, aproveitando. Sheik Siqueira Campos, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Estamos ouvindo o louvor aqui enquanto são 19 horas e 9 minutos, tá? Já eu vou convidar a Tabata para contar a história dela maravilhosa. Eu vou baixar um pouquinho aqui para conversar com vocês. Então, galera, essa nossa live, ao nome dela, ó, Transformadas para Transformar. São pessoas transformadas que passaram por alguns processos, né? Todos nós, né? Quem aqui já não passou por um processo de transformação, que dessa transformação saiu mais forte, não é verdade? Então, o que acontece? Então, eu vou pedir a ajuda de vocês, que vocês cliquem aqui no aviãozinho, mande para os amigos, compartilhe, porque a nossa noite vai ser inacreditável. Vai ser uma noite de transbordo, uma noite maravilhosa, né? Eu queria primeiramente agradecer a Deus, né? Agradecer a presença de todos, né? Agradecer a oportunidade a Deus por esse momento, né? De poder estar compartilhando essas histórias, né? Hoje eu estava ouvindo uma live muito interessante, um treinamento falando justamente sobre isso. O que é bom na nossa vida, a gente não tem que ficar só conosco, né? A gente guardar só pra gente reter. A gente tem que compartilhar com outras pessoas. Porque um testemunho de impacto, né? Que seja às vezes para você pode ser um pequeno testemunho, um pequeno crescimento, mas para outras pessoas podem fazer diferença na vida das pessoas, né? Você compartilhando a sua história. Então, por isso que nós começamos a fazer essa live e tá sendo uma bênção, né? Então eu vou convidar agora a Tabata, né, para ela apresentar para vocês, para falar e para ela contar a história dela, que vai ser, essa noite vai ser incrível, tá? Então eu vou convidar a Tabata aqui agora. Cida, minha amiga, seja bem-vinda. Gabriel, seja bem-vindo, tá? Deixa aqui convidar. Vou convidar a nossa VIP do dia, né? Ela é impactante. Boa noite! Olá, boa noite! Nossa, que bênção, que alegria, que alegria. Que alegria, viu, te receber aqui nessa noite incrível. Eu sei que vai ser uma noite, assim, inacreditável, tá? Mara, seja bem-vinda, Mara. Tá, gente? Lulu, eu mandei para tanta gente a flyer, questão de mandar, que sabe, Tabata, o seu testemunho, assim, se eu pudesse colocar aqui 1 milhão de pessoas para ouvir, eu com certeza, se eu tivesse esse poder, eu colocaria. Mas não interessa os números de pessoas que vão entrar aqui dentro. Mas eu sei que a sua história, quem puder ouvir a sua história, né, o seu testemunho, né, porque é muito forte, muito impactante. É verdade. Então, de qualquer forma, tem pessoas amigos meus que não vão poder participar, que me avisaram que não vão poder por causa do horário, mas eu faço questão de deixar ela salva. Eu tenho certeza que através da sua vida nós vamos poder impactar várias pessoas. Poder transformar várias pessoas e mostrar o poder de Deus. Quando a gente tem fé, a gente acredita em
Deus poderoso, maravilhoso, no eterno, ele pode fazer uma transformação. Juliana, seja bem-vinda. Nossa, eu queria tanto que você estivesse aqui. Que bênção que você tá. Minha amiga Juliana. Várias amigas aqui conseguiram entrar, ó. Bianca, Lulu, nossa, Lu Maranhão, né? Nossa, que felicidade, viu, gente? Vale a pena. Se vocês tiverem a oportunidade de pegar o aviãozinho, que manda para o maior número de pessoas. Porque, gente, esse testemunho, ele tem que ser ouvido. Eu falei com Tabata, o seu testemunho tem que ser ouvido aos 4 cantos do mundo. E eu sei que Deus começou a te levantar agora, né? Tem pouco tempo que eu ouvi a sua história. Sim. E eu sei que você vai... Você não tem limite para o seu testemunho. Não tem limite. Amém. Tá? Então, fica à vontade, a casa é sua, que o Espírito Santo de Deus te use de maneira poderosa. Eu entrego nas tuas mãos, a nossa casa, fica à vontade. Derrama. Só. Amém. Ei, pessoal. Oi, Fernanda. É um prazer estar aqui, né? Compartilhando essa amizade que surgiu depois de uma live com a minha amiga. E eu preciso deixar aqui o meu agradecimento a ela. Porque a gente precisa ter amigos que impulsionem a gente, né? A gente precisa ter aquele amigo que, em alguns momentos, assim como aquele paralítico, sabe? Que precisou de 4 amigos para carregar ele até Jesus para que recebesse o milagre. Tem hora que a gente precisa de amigos assim. E eu quero agradecer de coração a minha amiga que estava aqui semana passada. E eu super tenho orgulho dela, de quem ela tem se tornado. E eu falo para ela que cada coisa que eu vejo crescendo nela, eu fico tão feliz. E ela sabe que é de coração. Então, eu quero agradecer a Maiara por essa ponte entre nós, né? E eu quero ser assim também, Fê. Eu quero ser ponte entre as pessoas. Eu acho que foi para isso que Deus nos chamou, né? Amém. E aí, então, eu sou a Tabata, esposa do Vitor. Nós temos 3 filhos. E quando eu estava grávida do meu 3º filho, o Senhor achou por bem recolher o meu Samuel, né? E de um tempo para cá, depois, em dezembro, fez 1 ano que o Samuel faleceu. E nesse período, né, de luto que eu passei, o Senhor foi amadurecendo algumas coisas em mim, que hoje eu vejo que foi um tempo necessário. Quando as pessoas falam sobre o processo, sabe? Foi um processo necessário de amadurecimento, de colocar algumas ideias no lugar. E hoje eu entendo que o Senhor não me deu um filho, Ele me deu um ministério através do meu filho. Né? E eu me sinto muito privilegiada de ter tido um filho que viveu aqui na Terra 4 anos e meio, marcou a geração dele e vai fazer 2 anos que ele faleceu e ele ainda continua marcando a geração dele. Então, Fê, de um tempo para cá, foi o que você acabou de dizer. Eu não me sentia satisfeita, não é satisfeita, eu não me sentia... Assim, eu senti a necessidade de compartilhar o que Deus fez na minha vida e fez na nossa família através das provações que nós passávamos. E a gente ainda passa por provações, né? Nós não estamos isentos, não. Mas aprender a entender o propósito de Deus, entender que Deus tem um propósito maior em tudo que Ele faz, né? Muitas vezes a gente fica restrito, mas Deus tem um plano muito maior. Então, posso começar a contar já a minha história? Já pode começar a desenrolar? Derrama, transborda. Porque você sabe que eu sou faladeira. Você viu minha live com a Maiara, né? Misericórdia. Transborda. Então, vamos lá. Olha, eu, assim que casei com o Vitor, era muito novinha, mas a gente já tinha o sonho de ter um filho, né? Nós já sonhávamos com a Melissa. A gente falava com Deus. Deus, a gente quer uma menina, o nome dela vai ser Melissa Evelyn, para todo mundo chamar de Mel. Então, era aquele sonho. Só que eu demorei muito tempo para engravidar. Eu cheguei a ter o diagnóstico dos médicos que seria estéril, né? Que eu precisava de uma inseminação artificial. Mas um dia, depois de entregar todo o meu sonho, meus projetos nas mãos do Senhor, estava num culto, e a pastora Elizabeth, mãe da minha amiga Maiara, ela pôs a mão no meu ventre e falou assim: Tabata, eu estou profetizando um filho, e vai ser uma menina. No meu coração, eu já estava entendendo que se viesse era plano de Deus, se não viesse também era plano de Deus, porque já tinha 2 anos e meio que eu estava tentando engravidar. E aí,
Depois, exatamente 3 meses depois, eu comecei a passar muito mal em casa. Meu marido falou assim, ó, nós vamos ter que fazer o teste de gravidez, porque ou você tá grávida, então você tá muito doente. E aí, Fê fez o exame. Na hora que eles chegam no meu serviço com um buquê gigante, falando: parabéns, mamãe. Eu olhei pra cara dele e falei: que mané, parabéns, me dá o exame aqui, eu quero saber se eu tô grávida mesmo. E aí, positivo, pra glória do Senhor. Aquela que não podia ter filho, estava grávida, né? Pelos métodos normais, né? Naturais, na verdade. E aí, depois de um tempo, nós começamos a sonhar com o projeto de ter mais um filho. E aí já tinha reforço na oração, porque tinha Melissa para orar com a gente, né? E nós começamos a orar e começamos a colocar diante de Deus, começamos a planejar, fazer os exames e tudo. E mais uma vez o diagnóstico que veio para mim era que eu não podia ter filhos. E aí colocamos em oração mais uma vez: Senhor, se for a vontade do Senhor, nós vamos ter esse filho. E no meu coração eu cria que era um Samuel, era um menino e o nome dele vai ser Samuel. E aí, depois de 1 ano e 8 meses, eu estava no trabalho conversando com a Maiara e ela falou: amiga, e o projeto de ter mais um filho? Aí eu falei assim: ih, amiga, ó, tá nas mãos de Deus. Aí, o que ela fez? O que eu fiz? Comecei a lembrar do feijão da minha sogra que eu tinha comido na hora do almoço. Eu não me esqueço disso. E aí falei o seguinte: quer saber de uma coisa? Vou passar na farmácia, comprar um exame para saber se eu tô grávida mesmo. E aí, Fernanda, foi aquela festa lá em casa. Melissa, Vitor, deu positivo e começamos a ligar para todo mundo. Uhul, mais um neném. Vamos... Melissa foi promovida a irmã mais velha. Foi uma festa lá em casa. E aí, começamos a fazer os acompanhamentos, né? Fiz o primeiro exame para diagnosticar se tinha realmente a gravidez, e tinha, né? A gravidez estava certinho. E aí, quando inteirou 3 meses, quem aí já ficou grávido sabe que a gente faz um exame que chama translucência nucal, que é para saber como é que tá o líquidozinho que passa pela medula, para saber se teve alguma alteração. E aí, nesse exame, o exame era tipo assim: se o normal fosse 2,5 milímetros, o do Samuel deu 2,7. E aí, a médica chamou a gente e falou assim: ó, você precisa procurar a sua obstetra para saber o que vocês vão fazer. Porque deu uma pequena alteração e precisam fazer um acompanhamento mais apurado agora. Aí nós saímos imediatamente. A médica disse assim para mim: olha, Tabata, é o seguinte, esse exame eu já vi exame assim, nascer uma criança normal, mas também já vi nascer crianças sindrômicas. Então a gente precisa fazer outros exames para saber, né? Porque esse exame não é conclusivo. Aí eu perguntei para ela: como é que é esse exame? Ela falou: é o exame invasivo, tem risco de aborto. Quando ela falou risco de aborto, o meu marido de prontidão, esse que tá aparecendo aí, o Victor Oliveira, é o meu marido. Ele falou assim: não, ela não vai fazer. E aí nós decidimos que não faríamos o exame, por quê? Porque era o exame que ia poder interromper a gestação. A médica disse assim para mim: olha, Otávio, com esse exame em mãos, você está amparada legalmente para interromper a gravidez, caso seja desejo do coração de vocês. E aí eu falei com ela: doutora, se Deus me deu um filho e ele quiser levar, a vontade dele é soberana na minha vida, mas eu interromper a gravidez, jamais, não faria isso de jeito nenhum. Então, naquele momento, nós decidimos não fazer o exame. Aí foram se prolongando, nós fomos tratados como uma gravidez especial, né? E aí, nós fazemos muitos exames de ultrassom. Com 5 meses, eu fiz exame morfológico e diagnosticou que realmente eu tinha uma criança que era um bebê sindrômico. E aí, foi diagnosticado pezinho torto, espaçamento nasal, que é um narizinho mais largo aqui assim, a orelhinha dele era um pouquinho mais baixa. E aí, a médica disse assim: olha, Tabata, vocês precisam fazer o exame, esse exame que foi proposto no princípio, que chama cariótipo fetal. Ele colhe o líquido amniótico que o bebê está inserido, porque dentro desse líquido amniótico tem as células que contém o DNA do bebê, né? E aí, através da extração desse material, podia fazer o diagnóstico do DNA para saber se teria uma síndrome, qual seria essa síndrome e como a gente se prepararia para receber o bebê. Aí, quando ela falou assim, ó, é para vocês se prepararem, aí a coisa mudou de norte, né? Por quê? Porque já que era para nós nos prepararmos para seguir, para
receber o nosso bebê, então eu faria o exame. E aí, nesse ponto da gravidez, não tinha mais risco de aborto. E aí nós decidimos fazer o exame, fizemos, o exame não foi conclusivo. E aí, o que nós fizemos? Decidimos seguir com a gravidez. E aí começamos a festejar, fizemos chá de bebê, compra roupinha, compra alguma coisa, celebrando a chegada do tão sonhado Samuel. Que aí nesse exame nós descobrimos que era mesmo Samuel. E aí, Fê, quando inteirou 8 meses de gestação, né? Eu comecei a passar mal em casa. Eu estava com, na verdade, 38 semanas. E aí o Vitor correu comigo para o hospital. A minha médica já sabia, né? Já estava me acompanhando desde o princípio. E ela disse assim que não ia esperar. Eu estava em trabalho de parto. Ela falou que não ia esperar um parto normal porque ela não sabia quando o bebê viria, né? E aí a gente foi para cesárea e tal. Quando ele nasceu aquele menino gordinho, pequenininho, todo gostoso, sabe? Com um chorinho rouco. E a médica, quando colocou ele sobre mim, assim, nossa, que sensação gostosa, né? Quando a gente ganha bebê, que vem e coloca o neném sobre a gente, é muito gostoso. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, olha, filho, você é tão lindo, eu te amo tanto. E aí, a partir daí, eles começaram a fazer alguns exames no Samuel. E nesses exames, eles diagnosticaram a necessidade dele ir para o oxigênio, porque ele estava com cansaço respiratório. O Samuel nasceu mais ou menos umas 11h30 da manhã. E aí, ele foi levado para o berçário para ficar no oxigênio. E aí, Fernanda, eu fui para o quarto e fiquei ali esperando, né? Eles trazeram o Samuel para mim, ficando muito agoniada, porque pensa numa mãe coruja, só eu. Eu gosto dos meus pintinhos tudo debaixo das minhas asas, sabe? A Melissa eu sempre carreguei junto comigo para tudo enquanto é lugar. E aquele momento ali, longe do Samuel, estava muito agoniante para mim. E eu comecei a orar, perguntando, Deus, o que está acontecendo? Deus, eu fiz alguma coisa, Pai, me perdoa, não deixa o meu filho pagar por alguma coisa que eu fiz e tal. E aí o Vitor chegou para mim e falou, olha, amor, eles examinaram o Samuel, viram que ele não tem a fenda palatina, que é o céu da boca. Ele tem o queixinho caído para trás, que é a micrognatia. Então ele não vai poder amamentar no peito. E isso para mim já foi muito assim doído, porque eu tinha me preparado a gestação inteira para amamentar ele, sabe? E aí ele vai ter que ficar no oxigênio um pouquinho e mais tarde, a hora que ele tiver melhorzinho estabilizado, a enfermeira vai trazer ele para você ver. Só que aí as horas foram passando. Eu sei que quando deu 9 horas o Vitor foi embora para casa. E aí, quando deu umas 10h30 da noite, era 11h30 a hora que eu vi o Samuel primeiro. Quando deu umas 10h30 da noite, a enfermeira chegou com ele lá no quarto, todo rosinha, todo bonitinho. E eu só sabia agradecer a Deus pelo meu bebê. Eu não fazia ideia do que iria me acontecer a partir daquele momento, sabe? Mas eu agradecia tanto a Deus, né, por ele estar bem, né, por ele estar estabilizado. E aí a enfermeira falou, olha, ele não vai poder ficar aqui com você, porque ele tem que amamentar via sonda. A gente tem que... você vai ter que fazer o treinamento com a fonoaudióloga e para ele poder amamentar, porque ele tem uma linguinha caída para trás, então ele precisa de uma madeira especial, precisa acompanhar para ele não aspirar e ir para o pulmão. Então, tem toda uma técnica que a gente precisa aprender, vocês precisam aprender para cuidar dele. Enfim, e aí começamos, né? O acompanhamento com ele, com a fono, né? Aquela coisa de deixar o bebê no berçário e vir embora para casa, eu querendo aquela sensação de não poder amamentar, né? Então, assim, foi um turbilhão de emoções naquele momento. Mas aí, quando inteirou 4 dias que eu estava internada, porque a minha médica tinha mexido os pauzinhos lá e conseguido que eu ficasse um dia a mais, quando inteirou 4 dias, a médica disse assim para mim, tá, eu não consigo te segurar mais no hospital. Eu vou ter que te dar alta, mas o Samuel vai ter que ficar. E aí, Fernanda, eu vim para casa com o coração na mão. Eu olhava para o Vitor, a gente nem abria a boca, sabe? A gente se comunicava pelo olhar. Porque deixar o meu filho no hospital, para mim, era o sentimento mais difícil que eu estava enfrentando na minha vida, naquele instante, sabe? Foi muito difícil para mim vir embora para casa e deixar o meu filho lá. E aí, começamos, eu ia todos os dias, né, pro hospital para acompanhar. E aí os dias foram passando, ele foi evoluindo super bem. Com 9 dias, ele veio para casa.
E aí, Fernanda, foi aquela sensação gostosa de eu ter Melissa e Samuel junto de mim, aquela sensação de família completa, sabe? De que as coisas se encaixavam e foi muito bom isso. Mas nós fomos fazendo os acompanhamentos, a pediatra disse que a gente precisava acompanhar uma série de especialistas, e aí nós começamos a fazer os acompanhamentos e tal. Com 29 dias de nascido, o Samuel começou a ter uma dificuldade respiratória diferente. E eu achei aquela coisa estranha, que falei com a Vitor assim, a gente precisa levar o Samuel no hospital. Na hora que nós chegamos no pronto atendimento, e assim, ele era um bebê fora do padrão normal. Dentro do padrão de criança sindrômica, ele estava tudo certinho. Mas ele era bem pequenininho, ele pesava menos de 3 quilos, ele nasceu com 42 centímetros. E aí, na hora que nós chegamos no pronto atendimento, que eles colocaram acesso nele, oxigênio, colocaram aquele tanto de coisa, eu fui vendo meu bebê todo pequenininho, cheio de coisa em cima dele, sabe? Dava um aperto no coração. Eu ainda estava no período de resguardo, né? E aí ficamos com ele lá, eles observando todo mundo, aliás, a equipe médica inteira observando ele, porque uma criança sindrômica é sempre novidade, né, para plantonistas e tal. E aí, falei com o Vitor assim, Vitor, pode ir embora para casa, deixa que eu fico aqui com o Samuel, vai ficar com a Melissa, porque a gente também tinha preocupação com a Mel, né? A gente ficava com o coração muito dividido. E aí, Fernanda, quando foi de madrugada, o médico disse assim para mim, olha, o Samuel teve uma depressão respiratória grave, nós vamos ter que subir com ele para o CTI. E a hora que ele falou CTI, meu coração apertou e eu fiquei muito desesperada, sabe? Fiquei muito apavorada. E eu não conseguia nem orar nessa hora, de tão nervosa que eu fiquei. E aí, eles foram juntando tudo, subiram com ele para o CTI. E eu fico, quando no CTI é o seguinte, eles não deixam você entrar junto com a criança nem com o paciente. Você fica do lado de fora aguardando até que eles estabilizem, coloquem todas as coisas que precisam, os aparelhos, para depois você entrar. E aí, quando eu estava na porta do CTI, eu liguei para o Vitor. Falei assim, Vitor, olha, eu estou aqui na porta, tivemos que subir com o Samuel para o CTI. O médico falou que ele não está bem, mas eu estou aqui do lado de fora, escutando ele chorar. Porque mãe é assim, seu filho pode chorar no meio de 100 crianças. Você sabe se seu filho está chorando ou não. A gente identifica, é coisa assim, né? Impressionante. E eu falei com o Vitor, olha, eu estou aqui esperando eles liberarem para eu poder entrar, eu ainda não sei nada direito, mas assim que eu tiver notícias eu te ligo. Aí o Vitor queria ir para lá, só que era de madrugada, não podia entrar 2 ao mesmo tempo e tal. E aí o Vitor foi só no outro dia de manhã. E aí, Fernanda, quando eu entrei, que eu vi aquele tanto de aparelho, aquele barulho que CTI tem, né? Dos aparelhos, maquinário, eu só sabia chorar, só sabia abrir a boca e chorar. E aí, o que eu fiz? Comecei a mandar mensagem para alguns amigos mais próximos, alguns pastores, colegas meus, que sempre estavam orando por a gente, pedindo para que eles orassem por nós, porque a gente estava passando por uma situação tão difícil que a gente não estava dando conta de orar. E aí o Vitor veio no outro dia, viu o Samuel e tudo, e aí nós decidimos que nós iríamos para casa para eu poder descansar um pouco e voltar no outro dia, né? Porque afinal de contas eu ainda estava de resguardo depois de uma cesárea, né? Enfim, e aí nós fomos para casa, voltamos no outro dia, começamos a acompanhar e os médicos não achavam nada no Samuel. Falavam que ele tinha uma bronquiolite, uma inflamação na ponta do pulmão, uma coisa simples, que né, aparentemente muito simples, mas quando ele estava com 15 dias que ele estava internado no CTI, ele deu uma depressão respiratória grave, e aí eu vi ele ter uma convulsão junto. E aí, na hora que ele deu essa convulsão, eu chamei a fisioterapeuta, ela chamou uma equipe médica e aí juntou todo mundo em cima dele. Antes que eles me pedissem para sair, eu já estava lá do lado de fora do CTI. Eu peguei meu telefone, liguei para o Vitor, falei com ele assim, amor, corre para cá, porque o Samuel não está bem. Todo mundo juntou em cima dele e a equipe médica inteira veio em cima do Samuel, ele não está bem. E aí peguei o meu celular e nessa hora eu não conseguia abrir a boca. Aí que eu não conseguia orar mesmo. Nos outros dias, enquanto ele estava internado, eu sempre ia, eu cantava louvores para ele, eu orava, né?
E o meu período ali, muitas vezes eu estava orando em línguas, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede naquilo que a gente precisa, e eu não fazia a menor ideia do que eu estava precisando, né? Então, nesse momento, eu ficava ali orando e louvando ao Senhor, né? Mas nesse momento eu não conseguia nem abrir a boca, tinha um nó na garganta e eu só chorava, só chorava, só chorava. E aí eu orei, mandei mensagem pedindo para que as pessoas, né, orassem por nós. E aí, Fernanda, quando foi depois de um longo tempo, acho que quase umas 2 horas, a médica chamou a gente e disse assim, olha, o Samuel teve uma sequência de parada cardiorrespiratória. Ele não parou uma vez, ele parou várias vezes, coração e pulmão. E além disso, ele ainda teve a crise convulsiva. Então, quer dizer, afetou o cérebro também, né? Então, nós já entramos com a medicação, precisamos fazer uma traqueostomia de emergência nele, porque não estava conseguindo ventilar, o tubo não passava, e eles precisaram fazer uma traqueostomia de emergência, e ele deve ficar com essa traqueostomia por um longo período na vida dele. Aí, a médica falou, olha, a medicação está toda no alto, tudo no mais alto que pode, para o peso e para a idade dele, e agora o Samuel está nas mãos de Deus. E aí, Fernanda, né, com essa cara que você está vendo aqui, eu virei para ela e falei assim, nas mãos de Deus o meu filho sempre esteve. Porque desde o início da gestação, o Samuel era uma incógnita. E até o dia que Deus o levou, ele foi uma incógnita. Ninguém nunca fechou um diagnóstico acerca dele, né? Ninguém tinha entrado em consenso acerca de alguma coisa acerca dele. Então, desde o princípio, eu entreguei ele nas mãos de Deus. A médica disse assim para mim que ele podia ser uma gestação que não chegasse ao final, que ele podia nascer e morrer em seguida, que ele podia nascer, viver algumas horas e morrer, que ele podia... Não tinha nada acerca de... assim, nada de concreto acerca dele. Então, o que eu fiz? Sempre entreguei o Samuel nas mãos de Deus. E eu disse para a médica, nas mãos de Deus ele sempre esteve. Saí dali, fui lá, vi ele, aí ele estava com mais medicamento ainda. Eu lembro que era mais ou menos umas 12 bombas de medicação correndo nele. Ele estava com a cabecinha enfaixada, já estava bem inchado, sabe? E aí, Fernanda, diante daquela situação, eu fiz uma coisa que eu sempre tenho recomendado nos lugares que eu vou, sabe? Olha, quando você está diante de uma situação que a sua fé é maior do que os seus olhos podem ver, sai de perto. Sai daquele lugar. Sabe por quê? Porque, de repente, a sua fé pode ser diminuída, não sei, você pode não acreditar tanto, porque seus olhos estão vendo uma realidade e você crê em outra. E eu era assim. Os meus olhos estavam vendo uma situação irreversível, mas eu cria dentro do meu coração que o Senhor podia mudar aquela situação. Então eu fui lá, eu orei, falei pro Vitor, vamos embora para casa. Fomos para casa e aí eu fiz uma coisa que a minha tia me ensinou desde o princípio da gestação. Ela disse assim para mim, Tabata, crente é o seguinte, crente quando passa por luta, ele entra no banheiro, chora, 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 chora e depois você sai de lá revigorado e pronto para a luta. E foi o que eu fiz. Entrei no meu banheiro, chorei bastante, externei tudo que eu precisava, saí dali, né, pronta para aquilo que Deus tinha preparado para a gente. E aí, no outro dia, nós fomos no hospital, vimos o Samuel, e assim, milagrosamente, o Samuel foi evoluindo super bem, superando todas as expectativas do médico. E aí, eu lembro que essa internação durou mais ou menos uns 40 dias, até a hora que nós tivemos alta para poder ir para casa. E nós estávamos indo para casa com uma criança com uma necessidade especial, que agora era a traqueostomia, né? Mas, Fernanda, eu vou te falar de coração, tudo que envolvia o Samuel em relação a cuidado especial, a gente nunca via aquilo ali como um empecilho, sabe? A gente via aquilo como mais um degrau que a gente tinha que alcançar, mais uma coisa que a gente precisava aprender, sabe? Então, nós aprendemos a lidar super bem com aquela nova realidade, que era a traqueostomia. E depois disso, o Samuel ficou em casa um bom tempo. Quando ele tinha mais ou menos uns 3 meses que a gente tinha passado dessa primeira internação, ele estava em casa e começou a ter uma crise convulsiva. E aí nós saímos correndo com ele para o hospital. Na hora que a gente chegou no hospital,
O pessoal lá já conhecia a gente, porque por causa do período anterior de internação, né? Então eles foram passando a gente na frente, corre para emergência e começa os primeiros atendimentos. Nós estamos lá acompanhando tudo. E aí a recepcionista chega e fala assim: olha, pai, o seu plano de saúde não passou. E aí foi aquele choque, porque nós estávamos preocupados com Samuel e agora preocupados com o plano de saúde, que não tinha passado. Meu marido tinha pedido conta de uma empresa e estava sendo admitido na outra. Ele ia começar, ele estava no período de férias, ele ia começar efetivamente a trabalhar na segunda-feira, e isso aconteceu no sábado. Então, a empresa anterior já tinha cancelado o plano de saúde e a nova empresa iria ativar o plano de saúde na segunda-feira. Nós estávamos no sábado. E aí, Fernanda, nós ficamos apavorados, porque pensa, meu Deus, o que nós vamos fazer agora? E a gente não tinha dinheiro reserva, a gente não, sabe, não tinha não. E aí apareceu uma técnica de enfermagem lá enviada por Deus e falou assim com a gente: ó, deixa eu falar com vocês, eu tô vendo que vocês estão apavorados, mas fica calmo. O hospital já recebeu vocês, eles não podem te pôr para fora, não. Enquanto vocês estiverem aqui, eles são obrigados a prestar socorro, porque o hospital não pode negar socorro. E a conta, vocês podem ficar preocupados, depois vocês pagam isso. O importante agora é preocupar com o filho de vocês. Aí a gente deu aquela respirada, sabe? Porque o medo era de deles pôr a gente para fora, com o Samuel naquela situação, sabe? Passava um monte de coisa na cabeça da gente. E aí, Fernanda, aparece um médico lá. E virou pra gente e falou assim: olha aqui, eu tô vendo o desespero de vocês, fiquei sabendo que o plano de saúde de vocês não passou. Eu tô aqui cobrindo o plantão de um amigo meu, ele me ligou agora mesmo para me cobrir esse plantão dele, e eu vou ligar agora pro Hospital da Baleia e vou pedir um leito para vocês. E aí, Fernanda, quem já dependeu de vaga na central de leito vai entender que isso é um milagre, porque tem gente que fica meses aguardando uma vaga. Esse médico chegou na hora certa, pegou o telefone e eu lá da salinha, vendo ele ligar, pedindo para reservar o leito. E aí, daí a pouco, ele pega o telefone de novo, liga para um amigo dele que era motorista do SAMU. E aí chegou perto de mim e falou assim: olha, eu já tô com um leito reservado no Hospital da Baleia, o SAMU vai vir pegar vocês, eu só preciso que vocês façam esses exames. E aí fizeram aquele monte de exame no Samuel. E aí eu fui ficando desesperada, porque foi furando o menino todo, sabe? Para tirar um tanto de exame, mas a gente precisava daquela bateria de exames para ir para o outro hospital. E aí a gente ficou lá mais ou menos umas 4 horas, 5 horas. Entrei na ambulância, fui com o Samuel para o Hospital da Baleia e o Vitor ficou para trás com a conta para pagar. E aí a mulher virou e falou: não, fiquem tranquilos, pode ir lá cuidar do seu filho, depois você paga essa conta. E pronto, fomos para o Hospital da Baleia. E aí chegamos lá, o que eles tiveram que fazer? Repetiram todos os exames, furaram meu menino todo de novo para fazer exame de sangue, de urina e tal. E aquilo ali foi, né, me deixando com o coração na mão. E aí, Fernanda, isso foi no sábado, no domingo nós voltamos para poder olhar, para ver como é que ele estava. Na segunda-feira de manhã, bem cedo, o gerente novo do Vitor já tinha o número da carteirinha dele. E eu virei e falei assim: puxa vida, vou pegar esse número, vou pegar o Vitor para transferir o meu filho lá para outro hospital, porque a equipe médica já conhece ele, né? E para a gente vai ser mais tranquilo. Aí, Fernanda, eu chego lá para conversar com o médico. Na hora que eu chego para falar: doutor, olha, eu precisava conversar com o senhor. Aí ele virou para mim assim: não, Tabata, que bom que você me chamou, porque eu realmente preciso conversar com você. Olha, a situação do seu filho é muito grave. O seu filho não teve parada, ele teve uma parada renal, mas não parou um rim só. Os 2 rins dele estão parados. O nível de potássio está muito alto. Se a gente não conseguir fazer nele uma diálise agora, o nível de potássio dele se manter alto, ele vai ter uma parada, e daqui a pouquinho nós vamos reanimar ele vai parar de novo, e vai ser assim até ele falecer. Então, Tabata, nós precisamos de um catéter para fazer uma diálise peritoneal, porque ele não tem sangue para correr, para fazer hemodiálise, sabe? Então, nós precisamos fazer uma diálise peritoneal nele. Só, Tabata, que nós não temos o catéter aqui em Belo Horizonte, nós não temos o catéter na fábrica em São Paulo, e a fábrica leva mais ou menos 15 dias para fabricar o catéter, e o seu filho não pode esperar esse tempo todo. Então, Tabata, eu tô falando para você que nós já fizemos tudo que era possível, e agora seu filho está nas mãos de Deus. E aí eu falei com ele assim: não, doutor, nas mãos de Deus o meu filho sempre esteve. Aí o médico falou: então você pode chamar o seu marido para vir visitar ele, porque a coisa tá bem grave pro lado dele. E aí, Fernanda,
O Vitor estava o primeiro dia no emprego, fazendo treinamento. Se eu ligo para ele na mesma hora, ele perde o emprego, a gente perde o convênio. Eu estava numa situação muito difícil. O que é que eu fiz? Mais uma vez, peguei meu celular e comecei a mandar mensagem pedindo às pessoas que orassem por ele. E aí eu quero falar como é que é importante a gente congregar. Não sei como é que as pessoas não conseguem, Fernanda, congregar. Sabe, tem horas em que a gente está passando por situações que você não dá conta de abrir a boca para orar. E eu passei por muitas dessas. E eu sei a importância de você ter alguém orando por você, alguém intercedendo por você, comprando a sua briga, sabe? E eu me senti assim, sustentada pelas pessoas que estavam orando por mim. E aí, Fernanda, a hora que o Vitor chegou, nós chegamos lá diante de Samuel, ele viu ele e a gente ficou, né, com o coração muito apertado. E aí eu fiz uma oração diante daquela situação. Eu orei e falei, Senhor, olha, se é vontade do Senhor que o Senhor leve o meu filho, Pai, ele pertence ao Senhor. Deus, o Samuel é seu, o Senhor pode levar ele. Ele foi. Quem me deu ele foi o Senhor. Se o Senhor quiser achar que está na hora de levar, ele só pode levar, Deus. Eu vou entender, ele vai estar num lugar muito melhor, um lugar onde não tem dor, não tem sofrimento. Eu entendo, Senhor, o Senhor pode levar o meu filho. Mas, Deus, se é vontade do Senhor que o meu filho fique aqui, então o Senhor comece a mudar a realidade dele. Pai, eu não aguento ver meu filho todo furado, fazendo exame toda hora. Eu não aguento ver ele todo inchado. E ele estava muito inchado por causa da parada dos rins, né? Ele estava retendo muito líquido. A traqueostomia estava entrando para dentro da carninha dele, assim. Tava muito doído de ver, sabe? Falei, Deus, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E se for vontade do Senhor, o Senhor vai mudar essa situação, o Senhor vai mudar essa realidade. E aí, Fernando, mais uma vez, né? E eu se te contar que nessa hora em que eu estava orando, entregando Samuel para o Senhor, meu marido me olhava, tipo assim, nossa, Samuel ficou doida. Ela tá pedindo a Deus para levar o nosso filho. E assim, fomos para casa, porque os nossos olhos estavam vendo uma situação irreversível, mas mais uma vez, nós críamos que o Senhor era poderoso para mudar e reverter aquela situação, da forma que ele quisesse. Ou ele ia levar o nosso filho, ou ele ia mudar de forma radical. Fomos embora para casa. E aí, no outro dia de manhã, eu cheguei no hospital, o médico disse assim para mim, olha, tá, porque eu não sei o que foi que aconteceu, mas apareceu uma médica nefrologista da UFMG, ela achou o catéter, e esse catéter tá vindo para cá agora, para nós fazermos a diálise no Samuel. E nós vamos fazer o seguinte, olha, nós vamos injetar acho que 120 ml de líquido para estimular o rim dele. Se ele devolver 10 ml, é sinal que o rim já começou a funcionar. Fernanda, para a glória do Senhor, injetaram 120 ml. No primeiro estímulo, ele devolveu os 120 ml. E aí ele começou a responder a todas as medicações. E os médicos ficavam admirados. Os médicos falavam assim, eu não sei o que aconteceu. Eu falei, o senhor pode não saber, mas eu sei muito bem o que aconteceu. E aí, nós começamos a acompanhar, né, a evolução dele nesse período. E ele tinha mais ou menos uns 5, 6 meses nessa época. Depois de ter feito, né, o estímulo no rim, quando estava no final já do tratamento, ele começou a desenvolver uma infecção sobreposta, e aí o catéter que era para tirar com 72 horas, eles foram tirar com 15 dias, e aí pegou uma infecção fúngica que foi pro sangue, e a infecção tinha, depois, quando a gente ficou internado no quarto, começou a pesquisar, e aí foi uma infecção que foi pro coração, e aí fazendo acompanhamento, eu sei que no total foram mais de 70 dias internado. Só que no período que estava nessa internação, meu pai chegou para mim e falou assim, Tabata, você já percebeu como que Deus usa o Samuel? Você já parou para pensar que todas as vezes que Samuel está internado, muitas pessoas se levantam em oração, o Senhor começa a mover as pessoas para orar pelo Samuel, por você. E aí, Fernanda, eu comecei a receber relatos de pessoas que estavam frias na fé, e que quando elas sabiam de notícias do Samuel, elas acordavam de madrugada para orar, elas faziam um propósito com Deus, e com aquilo ali, a fé delas era reavivada, a fé delas recebia uma injeção de ânimo, sabe?
Uhum. Isso, um renovo. E aí, meu pai falou assim, Tabata, o seu filho é um portal de oração. Isso que ele passa, está passando aqui, é uma missão que Deus deu para ele. E aí eu comecei a enxergar, Fernanda, que de fato Deus tinha um propósito com as intervenções de Samuel, sabe por quê? Quando as pessoas oravam pelo Samuel, elas não oravam só por ele, oravam por todas as crianças que estavam internadas. E muitas vezes aquelas crianças que estavam ali não receberiam a oração de ninguém, porque não tinha ninguém para interceder por elas. Mas porque o Samuel estava ali, nós orávamos por elas e pedimos ao Senhor que o mesmo favor que alcançou a vida do Samuel alcançasse a vida daquelas crianças. E assim, eu comecei a entender que aquilo era um ministério doloroso, muito difícil, mas era aquilo que o Senhor tinha chamado meu filho. E aí, Fernanda, depois disso, as internações começaram a ter um período menor, sabe? Essa foi a internação mais longa que ele teve. Ele teve algumas internações, mas foram mais rápidas, não eram tão demoradas, não eram tão complicadas, sabe? Ele não foi para o CTI de novo. Só que teve uma vez que, depois de uma pneumonia que ele teve, ele tomou antibiótico por um período longo, ele desenvolveu uma diarreia, que estava virando crônica, porque quem fica com diarreia 2, 3 dias, sabe que a gente fica fraco e debilitado. Mas o meu filho ficou 3 meses de diarreia. 3 meses de diarreia. E não descobriam que ele tinha. E aí, eu ia no médico e falava, gente, vocês precisam fazer um exame de fezes no menino, tal. E aí, depois de muito ir, de muito insistir, uma médica diferente que apareceu lá, falou assim, não, nós vamos ter que internar seu filho. Ele tá desidratado, ele tá desnutrido, ele precisa de um acompanhamento mais de perto. Tá, então eu vou deixar ele aqui em observação, porque eu não sei se eu mando ele pro quarto ou se eu mando ele direto pro CTI. E aí, na mesma hora, eu falei, não, meu filho tem que ir pro CTI, ele precisa de acompanhamento. E aí, aquela pessoa que estava temerosa no princípio, estava agora pedindo para que levasse, né, o filho dela para o CTI. E não tem isso é a obra de Deus na vida da gente. É Deus mostrando que, peraí, calma, não confia nos homens, confia em mim. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde eu estou te movendo. E aí o Samuel ficou internado um longo período, ele ficou muito edemasiado por causa da diarreia. E todos os momentos que ele ficava internado, eu sempre perguntava ao Senhor, Deus, qual o propósito do Senhor nessa internação, né? E eu me lembro que a médica que ele ficou internado numa quinta-feira, quando foi no domingo, a médica que atendeu a gente da primeira vez que ele ficou internado, chegou perto de mim e falou assim, Tabata, quando eu vi o nome Samuel, eu não me recordei dele. Mas quando eu vi lá embaixo, mãe, Tabata, eu me lembrei dele na hora. E essa médica foi a médica que me deu a notícia da primeira vez, falando assim que meu filho estava nas mãos de Deus e que ela já tinha feito tudo. E ela falou assim, Tabata, eu me lembrei exatamente daquela nossa conversa. E eu vou te falar de coração, eu não imaginava que o Samuel chegasse até aqui. Eu falei, pois é, doutor, o Samuel chegou, tá aí grande, como a senhora tá vendo. E aqui, ó, a senhora tem que dar um jeito, porque ninguém tá achando nada que ele tem. Já fizeram tanto exame e ninguém descobre. E aí a médica fez um exame lá, que foi bem assertivo, e começou o tratamento. Nós ficamos alguns dias no CTI, e depois nós fomos para o quarto. E aí eu comecei a perguntar, Deus, qual o propósito do Senhor nessa internação? O que o Senhor quer? E aí, Fernanda, há muito tempo, o meu marido, né, como o Samuel já estava um pouco mais estável, meu marido tá assim, Tabata, eu tô com desejo de ter mais um filho. Eu olhei pra cara dele e falei assim, você ficou doido, Vitor? Como assim mais um filho? Não. Samuel já me demanda muito tempo, já tô bem feliz com a Melissa, me sinto completa com 2 filhos. Ele falou, não, eu quero ter mais um filho. E assim, a gente que é casado, se Deus coloca alguma coisa no coração do seu marido, você começa a orar. Pra saber se o coração duro é o seu ou é o dele, né? E eu comecei a orar. Deus, muda o coração do meu marido. Deus. Passou-se muito tempo e naquela internação eu comecei a lembrar disso. E aí eu falei, olha, Senhor, eu não tenho medo de ter mais um filho com necessidade especial. Eu tenho medo de não dar conta. Porque eu não sei cuidar para os cocos. Eu me entrego por inteiro aos meus filhos, ao cuidado com eles. Então, Deus, eu faço um voto com o Senhor. No período de 1 ano eu não vou evitar a gravidez. Se for vontade do Senhor, eu vou engravidar. Se não for, eu fiz a minha parte. E eu fui bem esperta, porque da Mel eu demorei 2 anos e meio, do Samuel 1 ano e 8 meses. Fiz um voto com Deus de 1 ano. Pensei assim, tô no lucro, né? E aí comecei.
E aí o Samuel foi evoluindo bem, ele precisou colocar a gastrostomia. Pra gente não foi nenhum bicho de sete cabeças, porque a gente sabia que era o melhor para ele naquele momento. E aí ele pôs a gastro, e ele começou a desenvolver, a ficar gordinho, a crescer. E tinha algumas ele tinha algumas necessidades especiais, mas ele era muito arteiro, muito bagunceiro. Você tinha que ver. Ele tinha um andador que ele corria pelo corredor aqui de casa. E assim, mexia com todo mundo na rua com o jeitinho dele. Onde ele chegava, as pessoas ficavam apaixonadas com o Samuel. E ele foi, né, evoluindo super. Oi. É tão engraçado, assim, pra mim. Eu não conheci ele. Eu conheci essa história, ele já tinha ido, né? Ele já tinha ido. Sim, verdade. Do lado do pai. Mas se eu te falar que eu fecho o olho, eu vejo ele? Ah! Eu vejo. Mas é assim, porque marcou tanto o seu testemunho. Eu assisti. E eu fui nas fotos. Eu fiz questão de olhar foto. Eu fui, tipo assim, depois que eu terminei de assistir a sua live, aí eu fui vivendo essa história. Eu fui assistindo ali. Eu fui no Instagram, eu fui até lá embaixo. Eu fui até lá embaixo, até pequenininho. Pra mim é aquilo. Aí eu fecho o olho aqui, eu lembro dele, da fotinha dele, da gravatinha. Coisa mais. Eu nem sei como que foram os gestos dele, nem nada, mas eu imagino, porque ele era uma criança, assim, pelas fotos que eu vi, uma criança alegre, feliz, com propósito. Demais. Com propósito. Na hora que eu vi que ele não ia parar de ver, eu falei assim, meu Deus, que história é essa? E eu mandei para um tanto de gente a sua live aquele dia. Eu mandei para minha filha mandando, falei, gente, você tem que assistir. Que isso, meu Deus? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Nossa, Deus tem que ser compartilhado. Mas ele era assim, Fernando. E vou te falar, ele tinha um carisma que eu não sei te explicar. E assim, no meio das internações dele, eu costumo postar isso sempre, sabe? No meio das internações dele, Fernanda, ele tava lá, diagnóstico irreversível e tarará. Aí ele ficava, né, às vezes muito sedado e tal. Fernanda, quando começavam a diminuir a sedação, ele já ficava elétrico. Ele olhava para mim com um sorriso largo, cheio de sono e tudo. Eu chegava no hospital, aí ele ria. E as enfermeiras ficavam loucas com ele, sabe? A minha prima trabalha no hospital que ele ficava internado, que é o Hospital São Camilo, né? Que ele passou boa parte das internações dele. Até hoje, as técnicas e a equipe inteira, a fonoaudióloga, fisioterapeuta, todo mundo lembra do Samuel. Eu não sei te explicar, porque um hospital infantil que passa milhares de crianças, a pessoa lembrar do meu Samuel, pelo amor de Deus, algum propósito Deus tem nisso, né? E aí a gente começa a entender, assim, outra coisa, Fernanda, eu nunca tive vergonha dele ser uma criança especial, jamais. Eu levava meu filho pra tudo enquanto é lugar, Fernanda. Eu levava ele você pode olhar no meu Instagram que tem. O Samuel ia pra praia, o Samuel ia em casamento, ele ia na igreja, ele ia em festa de criança, ele ia em restaurante com a gente, ele ia no shopping, ele ia em qualquer lugar que eu fosse. E outra coisa, só andava arrumadinho e cheiroso. Tem um amigo do meu marido que fala assim, eu nunca vi um menino tão cheiroso igual ele. E assim, a gente tinha muito orgulho dele, sabe? Sabe quando você fica exibindo alguma coisa? A gente era assim com o Samuel. Nunca tive vergonha. Por ele ser especial, mais ainda. Então, assim, ele colocou a traqueostomia, eu comprava os fixadores coloridos, combinando com a roupinha dele, para ficar bonitinho. Comprava a gravatinha. Ele colocou óculos, eu achei a coisa mais charmosa do mundo. Achei lindo demais. Redondinho, achava lindo. Comprei daquele do Alvin e os Esquilos, tem o Simon, que é igualzinho ele, sabe? E aí comprei o bonequinho, ainda levava pro hospital, todo mundo tirava foto, sabe? E assim, eu tenho uma amiga que ela me tornou amiga, né? É uma enfermeira que cuidou dele no período que ele estava no Hospital da Baleia. Depois da live que eu fiz com a Mayara, ela falou assim, Tabata, eu quero te pedir perdão, porque eu não sabia que o Samuel tinha falecido. Você mantém a memória dele tão viva aqui no Instagram, você posta tanta foto, eu tenho a impressão que eu tenho é que ele tá vivo ainda. Eu falei assim, ele tá vivo, mas tá lá com Jesus, correndo para todo lado, né?
Então, assim, eu tive sempre muito orgulho dele, sabe, Fernanda? E esse último ano que ele viveu foi o melhor ano da vida dele, porque ele cresceu, ele desenvolveu, ele ficou gordinho, ficou musculoso, o cabelinho dele cresceu, ficou todo aneladinho, a gente achava ó, lindo ele, sabe? E aí, quando foi mês de julho, eu estava aqui em casa passando. Essa internação dele, que eu fiz o propósito com Deus, foi mês de setembro. Final de setembro. E aí, em junho, mês de julho, eu estava aqui em casa me sentindo inchada. Eu falei assim: ai, Vitor, ó, faz o seguinte, Vitor, passa na farmácia e compra um teste de gravidez. Que eu, né, tenho pouco tempo, mas vai que dá. Aí, Fernanda, fiz o teste. 8 meses que eu tinha feito meu propósito com Deus, positivo. Apareceu a segunda fileirinha lá, clarinha, mas apareceu. Fui correndo, fiz o teste de sangue, né? Deu positivo. E aí nós ficamos super felizes. Todo mundo aqui em casa feliz e eu apavorada, pensando, meu Deus, e agora? Como que eu vou dar conta, né? E aí, fiz o teste mês de julho, fomos lá curtindo gravidez. Tem até eu fui fazer um ultrassom, né? Depois que a gente descobriu que era o João Vitor que estava chegando. Teve um ultrassom que nós levamos ele, o Samuel e a Melissa, para ver o João, sabe? E foi assim, uma coisa tão linda, mas tão linda, que o Samuel, ele via o irmão assim, e ele ficava mexendo, todo, sabe? Todo feliz, ele ficava muito feliz de ver o irmão dele, e a gente se arrepende de não ter filmado essa cena para guardar de recordação, sabe? Então, a gente levava ele em todos os lugares mesmo. E aí, um dia, a gente estava aqui em casa, era mês de novembro, eu estava grávida de 6 meses do João. O Samuel estava pegando fogo, brincando e tudo. E do nada, o Samuel ficou muito amuado. E aí, aqui em casa é assim, os meninos, quando ficam com febre, a bochechinha fica vermelha, eles vão ficando moadinho, moadinho, moadinho. E aí, você pode ir ver que tá com uma coisa diferente. Medi a temperatura, deu que estava com febre. E aí, dei a medicação e ele, assim, quando ele tinha quando ele tinha febre, eu já dava, ele tomava um anticonvulsivante diariamente, mas quando ele tinha febre, eu dava ele outro anticonvulsivante, porque para ele não convulsionar, né? Então ele tomava 2. Aí eu dei esse outro anticonvulsivante, ele vomitou o anticonvulsivante todo. Só que o remédio era tarja preta, eu não podia repetir na mesma hora, porque eu não sabia a quantidade que o organismo dele tinha absorvido. E aí o Vitor ficamos monitorando ele, monitorava a temperatura, e a temperatura sempre alta, e eu não podia pegar ele e colocar na banheira também, porque dava um choque térmico e ele desencadeava a crise convulsiva. Aí, quando foi de madrugada, o Vitor deu um pulo da cama, na hora que ele foi olhar no berço, o Samuel estava convulsionando, e ele tremia, sabe? Ele piscava o olho assim, ficava tremendo, só quem conhecia ele mesmo sabia que ele estava convulsionando, sabe? E aí eu fui medir a temperatura dele, 39, medi de novo, 41. Eu tô assim, meu Deus, esse negócio deve estar errado. Comecei a fazer os primeiros atendimentos, porque nessa altura do campeonato a gente já sabia, né, cuidar dele para evitar a internação. Então a gente só levava para o hospital quando não tinha jeito mesmo. E aí, nada dele melhorar. A minha mãe mora embaixo da minha casa. Eu liguei para minha mãe e falei, mãe, sobe correndo, porque o Samuel não tá bem, eu preciso levar ele para o hospital, só precisa ficar com a Melissa. Eu sei que nós fomos pro carro, eu tava com barrigão já, peguei a pasta de exames dele, que eu sempre tinha que carregar. O Vitor pegou a bala de oxigênio, que a gente precisava oxigenar ele até chegar no hospital. E a minha mãe levou o Samuel. A minha mãe disse assim pra mim, Tabata, nossa, tá uma coisa muito diferente, porque o Samuel tava bem gordinho nessa época, sabe? E ela olhou assim pra mim, nossa, Tabata, tá diferente, o Samuel tá leve, tem alguma coisa diferente acontecendo. E aí, Fernando, o Vitor foi correndo para o hospital. Acho que foi o dia que ele gastou menos tempo daqui no hospital. Na hora que chegou lá, aquela confusão na emergência, pega carrinho de parada, pega isso, pega aquilo. E eu comecei a ver um cenário, tipo assim, montando na minha frente, sabe? Eu comecei a orar e falar, Deus, mas o senhor vai levar o meu filho desse jeito? E aí, Fernanda, eles tentaram pegar acesso no periférico dele, né, que é na mãozinha, no pé, não conseguiram.
tiveram que pegar um acesso intraósseo, que é um que pega direto no osso, assim, pega uma agulha muito grossa, sabe? Não é uma coisa muito bonita de se ver, não. Mas foi a única coisa que eles conseguiram entrar com a medicação nele. Porque ele não parava de trepidar, ele entrou em choque séptico e ele não parava de trepidar na mesa. A enfermeira disse assim que quando conseguiu medir a temperatura dele, ele estava com mais ou menos 45 graus de febre. Então estava muito alto. E aí fizeram a medicação e a médica falou: nós vamos correr com ele para o CTI. Eu lembro que pouco tempo depois que a gente entrou no hospital, ele já estava no CTI, eles custaram para estabilizar ele, colocar os aparelhos, tudo que precisava, e eu e o Vitor ficamos lá do lado de fora orando e falando: Deus, sei o que está acontecendo. E mais uma vez mandei mensagem para um tanto de gente pedindo para que ajudasse a gente em oração, porque a gente estava ali passando por uma situação difícil de novo, né? E aí começamos a mandar mensagem e tal. E aí, isso foi numa quinta. Na sexta-feira, aí nós pegamos, entramos, ele estava lá com a carinha meio amuadinha e tal, meio cansado, sabe? E aí, tudo bem. Deixamos ele lá, porque ele estava sedado, né? Fomos para casa. Na sexta-feira a gente voltou. Quando a gente voltou, eu vi que eles estavam fazendo um transplante, uma transfusão de plasma e de plaqueta, porque ele começou a ter um sangramento pelo nariz. E como ele não tinha o céu da boca, a boquinha dele também ficava muito cheia de sangue. E ninguém via falar com a gente. E o mais engraçado foi que o médico que deu alta para ele quando ele teve a crise de diarreia crônica, que ficou muito tempo, o médico chamou a gente e falou assim: olha, vocês fiquem tranquilos, o médico que admitiu ele, sabe? Foi esse mesmo médico que deu alta. Ele falou: ó, o Samuel já passou por coisas muito mais difíceis, por situações muito mais difíceis. Isso aqui ele vai tirar de letra. Já já ele está em casa. Ele falou com a gente desse jeito. Mas dentro do meu coração eu sabia que tinha alguma coisa diferente acontecendo, sabe? E aí, na sexta-feira tinha essa transfusão de plaqueta e de plasma para tentar conter o sangramento. Quando foi no sábado, e assim, o Vitor ia na parte da manhã e eu voltava para ficar com ele na hora do almoço. Porque eu estava grávida, eu não queria dar trabalho, não queria ninguém ficar falando assim o tempo inteiro: não, você não pode ir, sabe? Você tem que se cuidar. Eu me cuidava na parte da manhã, depois do almoço eu ia. Porque eu não queria ficar longe do meu filho, né? E nem ser proibida dos médicos de ver ele. Porque isso aí, para mim, né, estava fora de cogitação. Então, o Vitor veio para casa. Quando a gente chegou no hospital no sábado, a médica chamou a gente e falou: olha, eu preciso conversar com vocês. Aí nós fomos para uma salinha que tem lá no hospital, e a médica falou: olha, eu não tenho boas notícias para vocês. O Samuel, o corpinho do Samuel está mostrando que ele não está dando conta mais. Ele está tendo falência dos órgãos. E nós ficamos isso através de alguns exames e tal. Ele está tendo uma dificuldade principalmente no fígado, e ele não está conseguindo processar a medicação, sabe? Então, todos os remédios que nós estamos tentando com ele não tá tendo nenhuma resposta. E aí, ela falou assim com a gente: olha, eu quero perguntar para vocês primeiro, vocês querem que a gente reanime o Samuel a qualquer custo? Se acontecer do coraçãozinho dele parar, vocês querem que a gente reanime ele? Porque pelo período que ele ficou em crise convulsiva, em choque séptico, ele ficaria em estado vegetativo se ele voltasse. Aí na mesma hora eu falei: não, de jeito nenhum, de qualquer jeito não, né? Não é porque ele é meu filho que eu quero ele aqui a qualquer custo, né? Eu não quero ele aqui a qualquer custo. Eu quero o meu filho do jeito que ele chegou quando estava aqui. Se Deus tiver que fazer um milagre na vida do meu filho, ele vai fazer, né? Mas se ele não quiser, ele é Deus na vida do meu filho. Aí a médica virou e falou assim: vocês têm um pastor, um padre, alguém que vocês confiam, que possa vir aqui e orar por ele? Porque eu já vi muita coisa acontecer aqui, tá? Aí eu falei assim: não, inclusive meu pai é pastor, ele tá vindo para cá mais tarde, e ele falou que vem aqui para, inclusive, orar. Ela tá assim: não, faz o seguinte, pede seu pai para vir agora. Quem sabe, né? Deus faça um milagre. E o médico falando de milagre, né, Fernanda? A gente sabe que é uma coisa que não é comum. E aí, ela falou assim: então tá bom. Mas aqui, ó, eu vou liberar a visita para quem quiser visitar ele. Vou deixar lá embaixo liberado e vocês fiquem à vontade.
tá bom? Se quiser passar a noite aqui, pode e tal. Aí, Fernanda, eu saí daquele quartinho, eu abracei o Vitor e a gente chorou muito, sabe? E a gente tá assim, meu Deus, o que que nós vamos fazer agora? Vitor, o que que a gente faz? Aí ele tá assim, não, fica tranquila, agora nós vamos orar, nós vamos fazer o que a gente sempre fez. Nós vamos orar e confiar que Deus vai fazer o melhor pelo nosso filho. E aí, Fernanda, eu me lembro que eu lhe fiz uma ligação, eu fiz duas ligações. Liguei pro meu pai, contando para ele, pedindo para ele poder ir lá visitar o Samuel e orar por ele. E liguei para minha mãe, pedindo para minha mãe, falando com a minha mãe o que, que tinha acontecido e que se ela quisesse, ela podia vir visitar o Samuel. O Vitor ligou para minha sogra e ela contou, né, para a família e tudo. Eu me lembro, Fernanda, que nós fizemos 3 ligações e a recepção do hospital ficou lotada de gente. Toda hora tinha gente para poder visitar o Samuel. Mas antes que todo mundo chegasse, eu e o Vitor fomos até o Samuel, né? E aí eu peguei a mãozinha dele, era uma coisa que eu fazia sempre quando ele estava internado, porque a gente não pode ficar pegando o menino no colo quando está no CTI, né? Eu lembro que eu pus meu dedo, eu sempre colocava o meu dedinho assim, ele segurava a minha mão, era uma forma de eu falar assim, mamãe tá aqui, fica tranquilo, né? E aí eu fiz isso, dei meu dedinho, ele segurou, e eu falei com ele assim, olha, filho, a mamãe entende que você deve estar cansado, porque foram muitas batalhas que você enfrentou. Sabe, filho, o guerreiro também tem direito ao descanso. Se você estiver cansado, filho, eu libero você. Você vai para um lugar onde tem paz, onde não tem dor, onde não tem sofrimento, onde você vai viver uma vida plena com Jesus. E você vai na frente, filho, que depois a mamãe e o papai vão atrás com você. Não foi uma oração fácil, sabe, Fernanda? Mas foi uma oração necessária. Por quê? Porque o meu filho sempre pertenceu ao Senhor. E eu me senti assim, eu nunca me senti no direito de achar que ele era só meu, sabe? E naquele momento eu orei e liberei o Samuel. O Vitor não conseguia nem abrir a boca, só chorava. E aí chegava um, outro, todo mundo orando. Mas nós estávamos entendendo, enquanto família, enquanto amigos, que Deus estava nos levando para o dia mau, sabe? O dia da adversidade, o dia que, né, que a gente ia passar por uma situação difícil. E aí, isso foi no sábado. No domingo, Samuel recebeu visita o dia inteiro. Na segunda-feira também. Mas aí, na segunda-feira, a médica falou assim, olha, nós vamos fazer o seguinte, a gente acha que ele teve morte cerebral. Então, nós vamos suspender todas as medicações e vamos observar ele por 24 horas para saber se realmente é a medicação que está deixando ele assim ou se realmente foi a morte cerebral. Só que, como eu disse para você antes, quando eles reduziam as dosagens de medicação do Samuel, ele já ficava super agitado. Às vezes eles tinham que amarrar até a mãozinha dele, porque ele puxava sonda, puxava fio, puxava um tanto de coisa. E aí, na hora que começou a reduzir, que ele não teve nada de resposta, a gente sabia que o nosso neném não estava ali mais, sabe? E aí a médica esperou 24 horas, nós fomos lá, ficamos, né, com ele o máximo que podíamos. E aí, no outro dia de manhã, na terça-feira, o Vitor foi e eu falei com ele. E aí, o Vitor me ligou de lá: olha, amor, tá do mesmo jeito. As médicas não falaram que não podem reduzir a medicação, porque senão seria uma eutanásia, e isso aqui no Brasil não pode. Então, nós estamos aguardando. Falei, amor, faz o seguinte: ora com o Samuel e libera ele. Fala para ele que você entende que ele passou né, por tudo isso, mas que ele tá cansado, o corpinho dele tá cansado. E assim, Fernanda, Deus respeita muito o vínculo de pai e filho, sabe? Deus, eu sei que Deus dá o tempo da gente. E uma vez eu estava dando testemunho numa igreja de uma senhora que trabalha no hospital. Ela falou comigo que ela falou para mim que ela vivencia isso todos os dias. Pessoas que estão ali passando situações difíceis e que parece que esperando a liberação, sabe? De um ente querido, alguma pessoa que tem um vínculo mais próximo, sabe? E eu entendo que foi por isso que nós passamos, sabe? Eu lembro que eu falei isso com o Vitor foi para casa, voltou lá para casa, não, voltou lá para o CTI, orou, falou, olha, filho, papai entende que você está passando né? Que você passou por tudo que você dava conta. Filho, intercede
por nós junto ao Pai, você vai para um lugar de descanso, você vai para um lugar que você vai ter um novo corpo, uma nova vida. Então, você pode ir, filho, eu te libero. E aí, nessa hora, a minha sogra chegou. E aí, a minha sogra falou assim, Vitor, eu vim para ficar com Samuel. Aí o Vitor falou assim, ô mãe, eu tenho certeza que a hora que eu sair, o Samuel vai partir, porque eu já liberei ele. Aí a minha sogra virou e falou assim, Vitor, você sabe o que eu vim fazer aqui. Só isso. Aí o Vitor pegou e colocou o Samuel no colo da minha sogra. Aí, Fernanda, ele veio para casa e foi a conta dele realmente sair do CTI, o Samuel partiu. E aí a médica ligou para ele estava aqui em casa. Eu estava na casa da minha mãe, lá embaixo. Já estava cheio de gente, né? Os meus tios estavam aqui, estava todo mundo aqui perto comigo. E aí o Vitor chegou e disse assim para mim, amor, acabaram de me ligar do hospital, o coração do Samuel parou. Fernanda, nós nos abraçamos e nós choramos muito, 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 porque nós somos humanos, né? A gente entende o plano de Deus, mas era um pedacinho da gente, né? E eu vou te falar, não é fácil você devolver um filho ao Senhor, né? Não é uma tarefa boa, não é gostoso, não. A gente entende que a gente faz parte de um propósito maior, mas é muito difícil, sabe? É difícil mesmo. E aí nós começamos a preparar as coisas para o enterro e tal. E ele foi enterrado aqui no Bosque da Esperança, que é um cemitério parque. E aí, durante o velório, o tio do Vitor, que é pastor, ele é diácono na igreja Maranata, começou a falar: olha, gente, vocês estão vendo esse menino aqui? Se vocês não tiverem o coração como o desse menino, vocês não vão herdar o reino dos céus. Olha, gente, vocês precisam se consertar. Se vocês quiserem ver o Samuel de novo, vocês precisam consertar a vida de vocês. O meu pai deu uma palavra muito boa falando sobre a importância da amizade. Então, assim, durante o velório, Deus estava usando aquele momento para tocar corações, porque muitas pessoas chegaram perto da gente depois falando, olha, eu lembro da palavra que eu ouvi no velório de Samuel, e tinha muita gente, Fernando, muita gente mesmo naquele velório. O velório começou era 11 horas e foi até 1 hora da tarde, e se não parava de chegar gente, sabe? E aí, fomos para casa e começamos a viver um tempo difícil, porque estávamos esperando a chegada do João, e enfrentando a partida do Samuel. E o coração da gente estava naquele turbilhão de emoções, né? Assim, sem saber lidar com tudo aquilo. E eu sempre tive muitas experiências com Deus, muitas visões, né? Deus já me usou muito em relação a isso. Coisas para acalmar meu coração, coisas para eu falar com alguém. E aí eu sempre orei e falei, Senhor, mostra para mim, Pai, meu coração de mãe está agoniado. Mostra para mim que meu filho está bem. Eu queria tanto ter né, esse presente do Senhor comigo. E aí, Fernanda, eu lembro que eu estava num culto, era uma semana antes de eu ganhar o João. Eu estava no culto e eu comecei, durante o período estava no culto de Santa Ceia. A gente faz várias orações ao longo do culto, né? E aí Deus começou a me mostrar. Eu via o CTI da parte de cima, assim, e eu via o Vitor entregando o Samuel no colo da minha sogra. Só que nesse momento em que ela entregava, não era minha sogra quem recebia o Samuel, era um anjo com umas asas enormes, que recolhia o Samuel e subia com ele. E aí eu vinha um anjo acompanhando o Vitor, saindo do hospital. Depois eu vi aqui em casa, como eu disse para você, a minha mãe mora embaixo da minha casa. Eu vi o anjo acompanhando o Vitor, né, até a sala da minha mãe. E lá na sala da minha mãe, tinha vários anjos em vários pontos estratégicos. E quando nós nos abraçamos, vi um grupo, dois anjos assim, nos cobriam debaixo das asas dele, sabe? Eu, Vitor e a Mel. E nos cobria debaixo das asas dele. Depois eu via quando o anjo subiu com Samuel, o anjo colocou o Samuel no chão e ele saiu correndo, né? Num lugar muito branquinho. Samuel já estava com umas vestes diferentes. E ele saiu correndo e o Samuel não sabia andar, ele andava no voador dele, só no voador. Ele saiu correndo e eu via duas mãos com as marcas das chagas nas mãos, recebendo meu filho no colo. E isso eu tenho certeza que era Jesus, porque só ele mesmo para ter as marcas, né, nas mãos. E ele recebia o Samuel no colo dele.
E aí depois, por fim, eu vi um lugar verdinho, muito verdinho. Eu olhava assim, gente, eu conheço esse lugar. E era o Bosque da Esperança, era um cemitério. Eu via o lugar onde estava sendo velório. Eu via também, durante o velório, muitos anjos ao redor, os anjos acompanhando o cortejo, e anjos durante o enterro. Alguns anjos ficavam, outros anjos subiam. E aí o Samuel olhava para mim com um sorrisão, igual tem muitas fotinhas dele assim, com um sorrisão, ele olhava assim para mim, rindo. E aí Deus disse assim para mim: conta pro Vitor o que foi que você viu. Fala para ele que o Samuel tá bem. E assim, experiência com Deus é uma coisa assim, muito pessoal, né? Eu tô contando para você e de verdade eu tô relembrando, consigo ver tudo de novo que Deus me mostrou. Eu pensei assim, como que eu vou contar pro meu marido uma experiência que eu tive, né? É muito difícil isso. Mas aí eu falei, fomos para casa da minha sogra almoçar lá, depois do culto, porque foi um culto na parte da manhã. Viemos para casa, eu falei com o Vitor assim, amor, senta aqui que eu quero te contar uma experiência que eu tive com Deus. E aí, Fernando, comecei a contar para ele, e esse homem começou a chorar, e ele chorava, e eu não estava entendendo nada. E depois que eu terminei de contar, ele falou assim comigo, olha, amor, hoje eu estava no culto, e estava falando com Deus que eu estava com o coração muito endurecido depois de tudo que aconteceu com Samuel, mas eu não queria ficar assim, porque tem a Melissa, tem eu. Eu entendo que foi propósito e plano de Deus, mas eu queria saber que o meu filho estava bem. Mas eu precisava falando com Deus, que ele usasse alguém que fosse da minha confiança. Porque se ele usasse outra pessoa para falar que meu filho está bem, não ia adiantar de nada. Eu queria que fosse alguém que eu confiasse completamente. E aí, Fernanda, isso foi um bálsamo para os nossos corações, sabe? Isso veio como uma água fresca num dia quente, sabe? E trouxe refrigério. E aí, depois de uma semana, ganhei o João. E o João é agitação total, sabe? O João é alegria. O João coloca a gente para frente. A gente fica correndo atrás desse menino o dia inteiro. Era tudo que nós precisávamos. Eu achava que não precisava, mas Deus sabia que eu ia precisar, né? E isso mostra pra gente o quanto é importante você sujeitar a sua vontade à vontade de Deus, porque você vê hoje, mas Deus já vê lá na frente. Deus já tá vendo um futuro que depende muito da sua escolha, né? Eu não consigo imaginar a minha vida sem o João hoje. E eu sempre falo que se eu pudesse dar outros nomes para os meus filhos, que são Melissa, Samuel e João, que seria alegria, porque a Mel trouxe muita alegria ao meu coração de uma mãe que não podia ter filhos, né? O Samuel seria fé, porque ele renovou a minha fé e a fé de muitas pessoas, e eu acredito que em nome de Jesus vai alcançar mais outras pessoas ainda. E o João seria esperança, porque através da vida do João, Deus trouxe uma nova vida para nós, Deus trouxe esperança para nós. E aí, Fernanda, depois de tudo isso ter acontecido, sabe? Quando inteirou um ano que o Samuel tinha falecido, eu entendi que o período do luto tinha chegado ao fim. E é como se eu tivesse entendido que um ciclo fechou, sabe? Nós estávamos aqui em casa almoçando, e aí eu falei assim conversando com a minha mãe, será que quando completar um ano que o Samuel faleceu, a gente pode ir lá visitar a lápide dele? E era um desejo que estava no meu coração também. Nós fomos lá. E quando a gente estava, que a gente acabou de chegar, Fernanda, começou a cair uma chuva fininha, sabe? Sabe aquela palavra que fala que Deus deu a ferida e Ele mesmo vai sarar? E como a chuva seródia que rega a terra. Foi essa chuva que chegou. E nesse momento eu senti no meu coração que o ciclo tinha fechado, que nós tínhamos cumprido um propósito na vida da gente e que Deus estava ali iniciando uma nova etapa na nossa vida. E foi o que realmente aconteceu. Sabe? Depois que eu comecei a compartilhar o que Deus fez na minha vida, na vida da minha família, o que aconteceu durante o período de luto, que está salvo lá no meu Instagram, que eu comecei a compartilhar de algumas atitudes, muitas pessoas têm se aproximado de mim e agradecido, né, por tudo o que eu tenho compartilhado. E assim, eu me sinto uma privilegiada de ter sido mãe do Samuel, de o Senhor ter me entregue o ministério através da vida do meu filho. Mas eu sei que muitas pessoas que passam pela mesma situação veem com outros olhos. Só que eu escolhi
né, entender o propósito de Deus com isso e compartilhar o que Deus fez na minha vida, porque pode ser a realidade de alguém, pode ser que outra coisa que eu sempre falo durante os lugares, nos lugares que eu vou. Olha, eu sei que a gente está passando por um momento difícil, que de repente você pode ter um ente querido internado e você quer ir lá orar, impor as mãos sobre ele, e a gente não pode, porque a gente está no meio de uma pandemia, né? Mas a nossa oração, ela é flecha nas nossas mãos. Sabe? Deus tem colocado isso muito no meu coração. E a flecha é o seguinte: você mira no alvo e senta a flecha. E oração é assim. Olha, Deus, meu ente querido está lá internado. Manda a flecha de oração. A sua oração não tem fronteiras. Sabe? Deus, ele pode alcançar o alvo, alcançar o seu pedido sem você estar ali. Eu sei que a gente quer pôr a mão, quer saber, né? A gente tem aquela questão do contato e tudo. Então, assim, Deus tem me usado da forma que Ele quer. E eu tenho me colocado à disposição também, porque muitas vezes a gente fica escolhendo, né? Ah, não, Deus, eu quero assim. Ah. Não, se coloca à disposição do Senhor, né? E outra coisa que eu sempre falo, Fernanda, é um versículo que eu trago para o meu coração, para a meditação minha, que durante o meu período todo com Samuel das minhas adversidades, eu sempre meditei. É no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 18, que diz assim, olha, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então, o que é mais importante para nós? É focar naquilo que é eterno, né? Hoje, um dia eu estava na igreja, eu estava assim, nossa Senhor, eu perdi o meu filho. Aí Deus falou assim comigo, você não perdeu o seu filho, não. Você me devolveu ele, porque eu mesmo te mostrei aonde ele está. E a gente, quando a gente perde alguma coisa, a gente não sabe onde que aquela coisa está, né? A gente fica procurando. Não, você não perdeu seu filho, você me devolveu ele. Então, assim, eu me sinto com um coração tranquilo de que eu fiz tudo o que eu podia pelo meu filho, o que eu não sabia, eu aprendia, mas o momento em que eu precisei devolver, que o Senhor me pediu o meu filho de volta, eu devolvi com a mesma alegria que do dia que eu o recebi, né? Do dia que eu fiz aquele teste de exame. O meu coração estava grato, ainda que o meu ser exterior não estava, mas o meu coração estava grato, porque eu tinha cumprido o propósito de Deus, tinha ajudado Samuel a cumprir o propósito que Deus tinha com ele aqui na terra. E aí, depois de tudo isso, eu pensei assim, puxa vida, eu preciso ajudar outras pessoas, eu preciso externar isso, né? E agora a gente está no processo, estou no processo de escrever um livro contando toda a nossa história, para que... E eu sempre, eu engraçado, Fernando, que eu comecei meu livro falando assim, que se essa mensagem chegar a um coração, o propósito já foi cumprido, né? Mas com a graça de Deus, nós vamos alcançar muitos corações em nome de Jesus, né? E é isso. Não tem como, né? Amém. Como? Isso vai propagando, né? Exatamente. Tem alguns pontos, sabe? Assim, quando eu vi sua live, foi tão incrível que foi tudo assim, muito junto, né? Eu participo muito. Tem um estudo que eu participo tem um pastor que estou até fazendo hoje, quinta-feira, eu tenho um estudo com ele, que vai ser de ação de bênçãos. Mas na mesma época que eu assisti sua live, aí de manhã eu assisti uma live do Pablo Marçal, ele falando justamente sobre essa atitude que você teve. Por isso que foi muito forte quando eu vi você contando a história de quando você ficou perto do seu filho e você liberou ele. E o que Pablo Marçal estava falando? Isso é o amor ao próximo. O amor ao próximo, sim, você libera o outro da dor. O que acontece com a maioria das pessoas? Eu estou falando isso porque eu não estou passando por isso. Eu não sei, eu, Fernanda Carne, né? Que eu sou, é o que você falou, eu sou bom. Eu sou como diz, eu sou
é um ser triuno, né? Eu sou um espírito que mora dentro do Sim. corpo, de um corpo de carnal, né? Uma carne. E a gente não sabe Uhum. o que a gente faz, né? Na verdade, é muito fácil a gente ver a história do outro, mas a gente está vivenciando aquela história, é totalmente diferente. A gente está na pele, a gente está tomando as decisões. É. E, Uhum. e você, toda vez que eu vejo alguém passando por isso, eu só lembro de você. É, em questão de liberar. É porque às vezes a pessoa Sim, está sofrendo tanto, precisando de ir. sim. A família toda fica ali, não, você tem que ficar aqui, você tem que ficar aqui. Por quê? Para poupar, o Pablo estava explicando justamente isso. Para poupar a minha dor, eu prefiro que você sofra aqui. Então, assim, é tão interessante. Uhum. Mesma época que eu escutei sua história, eu vi essa live Uhum. primeiro, e aí depois eu vi a sua história, eu falei, cara, Uhum. ela liberou. Quer dizer, ela preferiu ela sentir a Sim. dor da perda e vivenciar essa perda do que, não, a qualquer custo, você vai ficar aqui sim, porque você tem que estar aqui, porque a minha dor não posso sentir dor. Mas você Uhum. não, né? Liberou ele da dor e deixou ele ir, né? E você deu Isso. um Na presente, mesma... restaurou, é o que você falou. Deus mandou um presente para você. Esse presente ia ser a sua Sim, esperança, renovar a esperança da família toda, alegria, né? sim. Ia trazer fé, renovo, Uhum. é tanta coisa. Então, assim, não tem como. Essa história, esse testemunho, ele com certeza vai Sim. salvar muitas vidas do cativeiro, da Amém. tristeza, Amém. renovar a fé. Amém. Porque às vezes, igual no caso Amém. do Samuel, o Samuel veio para isso. Ele veio para o seu ministério, Sim. ele veio. Desde o início, você já sabia. Hoje de manhã eu estava ouvindo uma pregação da história de José, né? Que José, Uhum. ele teve o sonho, mas ele não sabia o que ele ia passar até aquele Para sonho. chegar. E mesma coisa você Sim. soube das limitações que seu filho Uhum. teve, mas não a fundo do que você ia passar durante 4 anos e 9 Uhum. meses que seu esposo colocou aqui. Ele, né, a permanência Sim. Uhum. da carne dele aqui foi 4 anos e 9 meses Sim. aqui com vocês. Então, assim, Uhum. teve toda essa trajetória dele, né? Essa trajetória na vida de vocês. Gente, a fé de vocês. Ô, gente, é tanta gente que passa hoje Uhum. tão pequenininha, quando vê uma história dessa, vai falar assim, nossa, Tabata passou isso tudo. O que é o que eu estou passando diante disso tudo? De liberar, de passar. O que eu achei também muito maravilhoso é a alegria. É o que você falou. Ele viveu 4 anos e 9 meses, mas ele foi uma criança alegre. Ele foi feliz. É o que você Sim. falou. Amém. Você empetecava ele todo, colocava a moda, colocava uma Sim. coisa combinando com a outra. Aham. Você fazia questão de mostrar o seu presente, né? É a coisa mais linda. Então, eu Com sei que muito orgulho. A gente sempre teve muito orgulho dele. Comemorei cada aniversário dele, fazia festa mesmo, sabe? Sempre festejava a vida dele, né? E pra gente é um presente. E você falando isso sobre liberar, Fernanda, engraçado que no período que o Samuel, poucos dias antes do Samuel ficar internado, né? A gente estava com uma situação na família que passando por uma situação parecida de uma mãe que teve a filha que ficou internada, e aí ela internou antes do Samuel internar, quer dizer, internou no princípio de novembro, e aí ela entrou em coma logo após uma cirurgia, e essa filha não, a filha dessa senhora ela faleceu mesmo em janeiro. E depois que Samuel faleceu, eu falava com ela assim, aqui, ora e libera sua filha para viver aquilo que para cumprir o propósito de Deus. E aí ela, nesse sentimento, que hoje a gente acompanha ela, sabe? Eu tenho muito carinho com ela, porque eu sei que não é uma tarefa fácil você liberar alguém, né? Saber que aquela pessoa pode ficar ali. E eu acho assim, às vezes é muito egoísmo da parte da gente, né, Fernanda? O ser humano é muito egoísta. Porque a gente pensa assim, ah, mas eu não vou conseguir
eu não vou conseguir viver sem aquela pessoa aqui, então eu não posso liberar ela. E eu vou falar para você uma coisa: Deus, ele respeita o vínculo, principalmente de mãe e filho, sabe? Eu sempre fiz tudo que eu podia pelo meu Samuel, mas ter ele aqui a qualquer custo, não. Só para falar assim, ele tá ali, ó, tá vendo? Ele não partiu, ele tá ali. Não, de jeito nenhum. Pensar que eu podia voltar com ele para casa em estado vegetativo e olhar os brinquedinhos dele, ver que ele brincava e tudo isso, não. Deus, ele tem algo de muito maior com tudo isso, sabe? E assim, a gente precisa entender que todos nós temos que cumprir um propósito, né? E Deus estava mostrando pra gente, Deus ainda foi assim, Deus ainda entendeu o nosso tempo, porque ele internou na quinta-feira e ele faleceu na terça. Então Deus deu pra gente um tempo para entender o propósito dele, para entender que o tempo dele tinha chegado, né? E a gente precisa entregar e confiar em Deus. Não é fácil, né? É igual quando a gente fala assim, espera em Deus, né? É muito bonito, muito poético de falar. Na prática, as coisas são mais difíceis. Mas eu vou te falar uma coisa: vale muito a pena a gente entregar por completo ao Senhor, sabe? Ele, Deus prepara para a gente coisas que a gente nem espera, né? E Deus nos surpreende sempre. A verdade é essa, né? É E é verdade. isso, a gente precisa Amiga compartilhar, minha né? aqui na live, tem uma amiga minha que é a Cida Rosa. Ela é de Ipatinga, da minha cidade. Ela também passou por um processo um pouco que o seu, até colocou aqui, ó. Eu fiz isso e sofri muito, até entender que precisava liberar e compreender que havia recebido um presente de ser mãe do Rafa. Muito linda a sua história, tá? Inspiradora e renovo para quem ouve. Cida também passou isso alguns anos atrás, eu vi, eu presenciei tudo também. Ela passou uma Uhum. história bem parecida da sua, vizinho com o Rafa. E assim, Entendi. e outra coisa que eu me emocionei aqui, teve até a menina que eu acho que é Isadora, ela falou, ô Fernanda, você emocionou? Eu me emocionei com o agir de Deus, né? Igual os Sim, médicos foram tocados, as providências. sim. Hoje mesmo eu estava falando com a minha filha, que aconteceu um milagre para ela de ontem para hoje, que ela está nos Estados Unidos, aí veio uma resposta, que a gente conversou um dia Uhum. desse, aí veio uma resposta, foi tão interessante justamente sobre isso. Deus, ele dá visão e ele dá provisão. E ele Sim. fazia tudo direitinho. É o que você falou. Uhum. Fé. Fé é para esses momentos, porque às vezes a pessoa fala assim, faz uma oração, tá, e fala assim, Deus, aumenta a minha fé. E o aumentar, Uhum. ele libera algumas situações para você aumentar a sua fé. E a fé, ela é Sim. aumentada na exerção, igual, por exemplo, quando você exerceu toda essa atitude sua, foi o quê? Renovação da Uhum. fé. Você poderia murmurar, ficar triste, ai meu Deus, culpar Deus, né? Quantas pessoas culpam Deus, porque Deus e briga com Sim. Deus, fica de mal de Deus e entra em depressão. Você não, você o quê? Você exerceu a fé. Você o tempo todo acreditou, confiou, entregou. E Uhum. Deus mandava pessoa, mandava um médico, mandava uma providência, mandava abrir portas, né, de hospitais que É, pessoas normais sim. nas situações normais, esperaria um mês, 2 meses, 3 meses, né? Uhum. Ficava na fila, você imediatamente Sim. Deus abriu a porta. Então, ele dá a situação e ele vai desenrolando, vai. É sobrenatural. Então, Ô, como emocionar. Fernanda, isso. Eu escutei uma pastora pregando esses dias e ela disse assim, ela disse uma coisa que me marcou muito, sabe? Ela disse assim, olha, um herói, ele não é reconhecido durante a guerra. O herói, ele só é reconhecido depois que a guerra acabou. Então, muitas vezes, você está ali no meio da tribulação, Deus está esperando você usar as armas que ele te deu.
né? E aí depois que tudo acabar, você olha para trás e fala assim, obrigado, Senhor, porque eu soube utilizar. Mas é isso que você falou, na lojinha de Deus não tem a fé, pronto, tem uma sementinha que você vai plantar, que vai te dar uma oportunidade de você exercer a sua fé. Então, se você está pedindo a Deus fé, Ele vai te dar oportunidades para você exercer a sua fé e você crescer em fé, né? E eu fico muito feliz quando eu ouço as pessoas dizerem para mim que eu sou um exemplo de fé, porque de coração eu só pratiquei aquilo dos ensinamentos que eu recebi, porque meus pais são pastores, eles sempre nos ensinaram a crer e confiar. Mas, como você mesmo disse, depende da atitude da gente, né? Então, eu me sinto assim, eu sinto que eu fui provada, né? E, de certa forma, eu fui aprovada pelo Senhor durante esse período. Só que o Samuel cumpriu o propósito dele, foi aprovado, foi promovido, está no céu. E eu estou aqui ainda procurando a minha promoção, entendeu? Eu ainda estou sendo provada e eu procuro todos os dias ser aprovada naquilo que o Senhor coloca diante de mim. Então, a vida da gente é assim, né? Durante o deserto, Deus vai mandando provisão, mas Ele quer a sua confiança. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Muitas vezes no hospital eu orava e falava, Deus, uma palavra que o Senhor mandar aqui muda a situação do meu filho. Deus, tira o Samuel daqui. Só que, na verdade, Deus queria que o meu filho estivesse ali para que outras pessoas fossem alcançadas, né? Para que hoje eu pudesse estar aqui compartilhando do que Deus fez para alcançar a vida de outras pessoas. Então, eu sempre acreditava que Deus tinha um plano maior. Hoje eu tenho certeza de que as coisas, como diz esse versículo, as coisas terrenas, elas são passageiras. Mas tudo que a gente faz e conquista em Deus são eternas, né? E a gente precisa focar naquilo que é eterno, né? Se os nossos olhos ficarem focados apenas nas coisas desse mundo, nós vamos perder muito. A gente perde muito, né? Muito. Aquilo que é eterno é mais importante, né? É verdade. Nossa. Tabata, eu só quero, né, te agradecer, tá? Muito te agradecer, tá? De todo o coração, agradecer a cada pessoa que entrou nessa live. E eu quero pedir de todo o coração a cada pessoa. É sua sogra ou sua mãe, a Marina Braga Miranda? Minha mãe, Mari. Sua mãe, porque eu não conheço ela não. Aí, minha mãe, meu braço direito. Eu também tenho um netinho de 3 anos. Ai, que gracinha. E então, assim, eu queria agradecer a cada um. E quem achar interessante, que deve transbordar na vida de outra pessoa com esse testemunho, vai ficar salvo, tá? E depois a pessoa, quem não conseguiu participar, que possa tanto ouvir ou compartilhar com outras pessoas. Tá, Tabata? Então, agradeço a cada um. A Isadora, né? A Linda, teve um pastor aqui também, né? Pastor, todo mundo, Sandra, cada pessoa aqui, tá? Do fundo do coração, uma gratidão eterna. Minha amiga que mora em Paris, que está aqui também, mora na França, Verônica, Cida de Minas, cada um que está aqui, tá? E você, Tabata? Gratidão do fundo do coração, tá? Que eu sei que Deus já abençoa a sua vida, mas que Ele venha cada dia mais abençoar, proteger, que vocês desfrutem das bênçãos dele aqui na terra, que vocês governem, que sobre todas as coisas, tá bom? E que vocês tenham uma oportunidade, que você possa abençoar vidas e que você possa contar histórias, esse testemunho ao 4 cantos do mundo, que você escreva esse livro e que vai impactar salvar vidas, tá? E resgatar que eles venham conhecer esse Deus que importa, que direciona e que cuida de cada detalhe. Tá? E que Deus abençoe os seus filhos, tá? Com toda sorte de bênção. Amém, Fernanda. Gratidão. Eu que agradeço, Fernanda, a oportunidade, sabe, de poder compartilhar o que Deus fez na minha vida, o que Deus tem feito.
Agradeço mesmo, sabe? Porque eu entendo que quando eu compartilho, eu dou a oportunidade, sabe, de Deus me usar. E quando a gente é usado por Deus como canal de bênçãos, primeiro passa na gente, depois alcança outras pessoas, sabe? Eu agradeço de coração. A gente sempre E fala isso, eu me agradeço a Deus. de rio, a gente pode ser um rio que flui, né, igual está acontecendo com você, Sim, ou pode ser um rio morto, né, que é o rio morto lá, o exatamente. que recebe, retém, Uhum, fica triste, isso, morre, fica lá tudo que exato. morre, não gera vida. Tudo que. Sua boca Exatamente. está gerando vida, né, nas pessoas, Amém, amém, né? amém. E Obrigado mesmo, viu, Fernando? eu quero Prazer conversar com você. dar um abraço, Ah, com certeza. Vamos sim. né? E aqui, eu Vamos vou encontrar, sim. tirar aqui os comentários pra gente, vou tirar um print aqui pra gente postar, pra mim postar lá, tá bom? Ah, Tô rindo, tá tô rindo. jóia. Vou postar lá, tá bom? Então, Ah, gratidão, ótimo. um Muito abraço obrigada, viu? para todos, pro seu esposo, pros seus bebês, pra Mel, pro Eu Ju, agradeço. tá? Pessoa, Agradeço mesmo, Fernando. Um prazer, viu? Fica com Deus. beijo, paz. Deus abençoe. Obrigada. Beijo. Nada, tchau.